Sejam todos muito bem-vindos ao Vozes da Voz, um espaço para escutar o que a voz revela quando pode existir com verdade. No episódio de abertura, nós falaremos sobre a voz como poder de criação. Existe uma dor silenciosa que muitas pessoas carregam. Não é a dor de não saber falar, é a dor de não conseguir se dizer inteira. Você fala, mas sente que algo fica preso. Você se comunica, mas percebe que a sua voz não sustenta quem você é. Você até se expressa, mas não com verdade, não com corpo, não com presença, não com alma. Essa dor aparece de muitas formas. Medo de se expor, a voz que falha quando você mais precisa, dificuldade de colocar limites, cansaço ao falar, sensação de não ser escutada ou levada a sério, ou aquela impressão persistente de que você vive aquém do que poderia. Hoje quero te convidar a olhar para isso a partir de um outro lugar. Um lugar onde a voz não é técnica, não é performance, não é correção. Um lugar onde a voz é campo de vida. A voz não é uma só. Alfred Wolfson, que é uma das bases do meu trabalho, a partir da sua própria experiência de trauma e sobrevivência na Primeira Grande Guerra, fez uma descoberta revolucionária. A voz humana não é única, ela é múltipla. Dentro de cada pessoa existem muitas vozes. Vozes que expressam força, fragilidade, raiva, doçura, sensualidade, medo, potência, silêncio. O problema não é ter muitas vozes. O problema é viver identificado com apenas uma. A maioria de nós aprende muito cedo qual voz é aceitável. A voz educada, a voz controlada, a voz bonita, a voz que não incomoda. E todas as outras são reprimidas. Mas uma voz reprimida não desaparece. Ela se transforma em tensão no corpo, em ansiedade, em autocensura, em dificuldade de comunicação, em escolhas de vida que não nos representam. Roy Hart, quando a voz volta a ser corpo e emoção. Roy Hart, que foi discípulo do trabalho e das ideias de Alfred Wolfson, levou essa visão ainda mais longe ao compreender que cada voz carrega um estado psíquico, emocional e físico. Ou seja, quando você cala uma voz, você cala uma parte da sua experiência humana. Isso explica por que tantas pessoas dizem: "Ai, eu não consigo falar em público, eu travo, minha voz some. Eu não me reconheço quando falo." Não é falta de capacidade, é excesso de contenção. A voz só flui quando o corpo se autoriza a existir inteiro. Paula Molinari, a voz como caminho de integração e performance. Paula Molinari, que foi minha mestra de voz e amiga por anos, aprofundou ainda mais esse trabalho, trazendo algo especial. A voz não é algo que você faz. A voz é algo que te atravessa quando você está em relação consigo. As vozes da voz não precisam ser organizadas, corrigidas ou hierarquizadas.
Elas precisam ser escutadas, vividas, escutadas e vividas de um outro ponto e assim por diante. Quando isso acontece, algo muito concreto muda. A comunicação se torna mais clara, a fala ganha autoridade natural, o corpo relaxa, as decisões ficam mais alinhadas, a presença se expande, a vida começa a responder de outro jeito. A performance e a expressão são naturais, verdadeiras e autênticas. A voz cria realidade. Aqui entramos em um ponto central. A voz não apenas expressa quem você é, ela cria quem você se torna. A forma como você usa a sua voz molda seus relacionamentos, seu trabalho, seus limites, sua capacidade de dizer não, de pedir, de sustentar escolhas, e até a forma como você habita o próprio corpo, fala ou canta. Quando você amplia a sua voz, você amplia o seu campo de ação no mundo. Na prática, pessoas que se reconectam com suas múltiplas vozes relatam mais presença e segurança ao falar e cantar, comunicação mais verdadeira, sem esforço excessivo, diminuição do medo do julgamento, mais facilidade para se posicionar, sensação de coerência entre o que sentem, pensam e dizem, ou performam, relações mais honestas, decisões mais alinhadas e uma sensação profunda de estar habitando a própria vida. Não porque aprenderam a falar ou cantar melhor, mas porque pararam de sufocar o som da sua presença real, verdadeira. A escuta que transforma. Esse trabalho começa sempre pela escuta. Escutar o corpo, escutar a respiração, escutar as emoções que vibram por trás do som, escutar as vozes que você aprendeu a silenciar, escutar o indizível que vem junto com o som da voz. Depois, nós temos a permissão de viver tudo o que a voz traz, sem julgamento, sem medo. A voz não precisa ser empurrada, ela precisa habitar o corpo, ela precisa ser convidada, ela precisa ser autorizada. E quando isso acontece, algo se reorganiza, não só na sua comunicação, mas na forma como você se percebe no mundo. Talvez hoje o maior convite seja este. E se a sua dificuldade de se expressar não fosse um defeito, mas um chamado para recuperar partes suas que ficaram sem voz? E se a sua voz, em vez de ser um problema, for um dos seus maiores poderes de criação? Porque quando a sua voz volta a ser inteira, a sua vida também começa a falar com mais verdade para você e para os outros. Permita-se que o som deste encontro continue ressoando no seu corpo. A escuta não termina aqui.